Olá, alunos, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nos encontramos para a nossa quarta aula da primeira unidade curricular, onde o nosso assunto ainda é osteologia. E o tema específico da aula de hoje é o esqueleto apendicular. No roteiro de hoje, trataremos do esqueleto apendicular, onde falaremos dos ossos da cintura escapular, do membro superior, da cintura pélvica e do membro inferior. O esqueleto apendicular superior ele é bilateral, composto pelos dois membros superiores e as suas raízes. E é dividido de cada lado em 4 segmentos. O primeiro segmento é esse segmento mais superior, considerada a raiz do membro superior, que é a cintura escapular, composta por 2 ossos, a clavícula e a escápula. O segundo segmento é o braço, parte essa que vem do ombro ao cotovelo, que tem como osso o húmero. Terceiro segmento é o antebraço. Segmento esse que vem do cotovelo até o punho, composto por 2 ossos, o rádio e a ulna. E o quarto segmento é a mão, composta pelos ossos do carpo, pelos metacarpos e pelas falanges, que são os ossos dos dedos. Como sabemos, então, a cintura escapular é composta por 2 ossos, a clavícula e a escápula. Vamos começar falando dos principais acidentes ósseos desses 2 ossos, começando pela clavícula. Vejam que a clavícula ela é dividida em 3 partes, 2 extremidades e um corpo, uma parte média. Essa extremidade é a extremidade voltada para a medial. É essa extremidade que toca o osso externo, formando a articulação externo-clavicular. O nome dessa extremidade é extremidade external da clavícula. A outra extremidade é voltada para a lateral. É a chamada extremidade acromial da clavícula. Ela, juntamente com o acrômio, formam a articulação acromioclavicular. E essa parte mais média é chamada de terço médio ou corpo da clavícula. Agora falando de escápula. Escápula, que já foi chamada de omóplata. Os leigos chamam ela de paleta. Temos aqui uma visão em 3 planos deste osso. Uma vista posterior, que estamos olhando ela por trás. Uma vista lateral, onde conseguimos olhar ela no plano lateral. E uma vista anterior, onde a gente consegue observar a superfície que toca o tórax. Começando aqui pela vista posterior, vamos falar então dos principais acidentes ósseos deste osso. Vamos começar a falar das 2 margens. Ela tem 2 margens. Uma margem é voltada para a região mediana do corpo, para a coluna vertebral. É chamada de margem medial da clavícula. Desculpa, da escápula. Essa outra margem é voltada para a lateral, para fora. Por isso é chamada de margem lateral da escápula. Margem medial, margem lateral. Agora veja que temos um ângulo bem fechado aqui embaixo, formando uma ponta, né, da escápula lá embaixo. A gente chama
este ângulo de ângulo inferior da escápula. E aqui em cima temos o ângulo superior da escápula. Essa saliência transversal que cruza de um lado ao outro a escápula é a chamada espinha da escápula. E essa proeminência mais superior ao fim da espinha é onde está localizado o acrômio. Lembre, o acrômio e a extremidade acromial da clavícula formam a articulação acrômio-clavicular. Na vista lateral, os acidentes mais importantes são os seguintes. Primeiro, essa cavidade articular que temos aqui. Vejam, é uma cavidade que se articula com outro osso, recoberta por cartilagem articular. Essa cavidade chamamos de cavidade glenoide. É nela que se articula a cabeça do úmero, formando a articulação gleno-humeral. E essa projeção mais anterior é o chamado processo coracoide. É um processo importante, afinal é nele que se inserem músculos. É um ponto de fixação dos músculos que eu vou dar exemplo agora. A cabeça curta do bíceps é um exemplo, o peitoral menor é outro exemplo. Então vejam que é uma saliência que se projeta para anterior. Vamos para o próximo segmento, que é o braço. E o osso do braço é o húmero. Lembrem que o húmero é um osso longo. E todo osso longo possui uma epífise proximal, uma diáfise e uma epífise distal. Vamos falar inicialmente da epífise proximal, os acidentes da epífise proximal. Primeiro deles, vejam que nós temos uma borda, que é uma saliência articular, recoberta por cartilagem articular, que se articula com a glenoide lá da escápula, né? Então aqui está a articulação gleno-humeral. E o nome desta superfície articular é cabeça do húmero. Na borda da cabeça do húmero temos um colo chamado de colo anatômico. É a borda da cabeça humeral. E aqui embaixo temos outro colo. Aqui é uma linha imaginária. Essa linha imaginária é o chamado colo cirúrgico. E essas duas saliências laterais que temos aqui no húmero são a região dos tubérculos. Mais anterior aqui nós temos o tubérculo menor e mais posterior temos o tubérculo maior. São duas saliências importantes porque são pontos de fixação dos músculos do manguito rotador. E aqui o espaço entre os dois tubérculos é o chamado sulco intertubercular, por onde passa a cabeça longa do bíceps. O corpo, então, a gente chama de diáfise do húmero. E aqui temos a região dos dois epicôndilos. Vejam que temos um epicôndilo voltado para a linha mediana, o qual chamamos de epicôndilo medial, e um epicôndilo voltado para a nossa face lateral, o qual chamamos de epicôndilo lateral. Essa região é importante saber porque é muito comum lesões, tendinites, causadas por excesso de repetição ou excesso de carga nessa articulação. Atletas como tenistas, golfistas, trabalhadores como pedreiros, né, quando batem massa, também podem fazer lesões aqui pelo esforço repetitivo. Ou por estar fazendo uma sobrecarga, né, um esforço errado. A lesão, inclusive, do epicôndilo lateral é chamada de tênis elbow, né, o cotovelo de tenista.
Então, se um pedreiro chegar com epicondilite lateral, ele vai poder dizer que tem um cotovelo de tenista. Tá? Então, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, região das epicondilites. E as duas superfícies articulares, as quais participam do cotovelo. A mais medial delas, a tróclea, é a superfície articular que se articula com a ulna, osso do antebraço. Já a superfície mais lateral é o capítulo. Capítulo é a superfície que se articula com o rádio. Então, as duas superfícies que participam da articulação do cotovelo. Epífise distal do húmero. Próximo segmento é o antebraço. No antebraço temos dois ossos. O rádio, que é o osso mais lateral, se formos pensar em posição anatômica, e a ulna, que é o osso mais medial. Na epífise proximal da ulna, olhando mais posterior, a gente tem o olecrano, que é onde temos a incisura troclear, que é uma superfície articular que se articula com a tróclea, formando uma dobradiça, né, um gínglimo aqui no cotovelo. E na epífise distal temos aqui o processo estiloide da ulna, que é uma terminaçãozinha que temos aqui. No rádio, a parte mais proximal, nós temos aqui a cabeça do rádio. E na distal, esse triângulozinho que a gente chama de processo estiloide do rádio. É no rádio que está a superfície carpal. Superfície carpal é onde se dá a articulação do punho. É o rádio que se articula com os ossos do carpo, esses 8 ossinhos curtos que temos aqui. Que são duas fileiras, uma fileira proximal e uma fileira distal. Na fileira proximal temos aqui como principal o escafoide, daí o semilunar, o pisiforme e o piramidal. Na fileira distal temos o capitato, o amato, o trapézio e o trapezoide. Ossos do carpo. Aí na região do corpo da mão, onde nós temos a palma e o dorso da mão, nós temos os chamados metacarpos, que são nomeados de 1 a 5, de lateral para medial. Então aqui nós temos o primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí nós temos os ossos que formam os dedos. Ossos que formam os dedos da mão são as chamadas falanges. Cada dedo tem 3 falanges, com exceção do primeiro, que só tem 2. Então, nós temos a primeira falange, que é a falange proximal, que está mais próxima aqui da mão. Aí nós temos a falange média, onde temos 3 falanges. Aqui está no meio, é chamada de falange média. Cuidem para não se confundir e chamar de falange medial. Esse é um erro que acontece com muita frequência. E as falanges das pontas dos dedos são as falanges distais. E eu quero que vocês memorizem para nunca mais esquecer de como a gente chama os dedos da mão. Falar dedo da mão não é errado. Por exemplo, primeiro dedo da mão, segundo dedo da mão, quinto dedo da mão. Mas tem um nome específico para isso. Chamados de quirodáctilos. Então a gente pode nomear como primeiro quirodáctilo, segundo quirodáctilo, terceiro, quarto, quinto quirodáctilo. Esqueleto apendicular inferior, formado pelos 2 membros inferiores e suas raízes, composto por 4 segmentos. Primeiro segmento, o que chamamos de cintura pélvica, formados pelo osso do quadril, que se divide em 3 partes, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Segundo segmento é a coxa, formado pelo maior osso longo do corpo, né? O fêmur.
Terceiro segmento, a perna, formado por dois ossos, a tíbia e a fíbula. E quarto segmento, o pé, formado pelos ossos do tarso, metatarsus e as falanges, que são os ossos dos dedos do pé. Então, os ossos que compõem a cintura pélvica são os ossos do quadril. E o osso do quadril ele é dividido basicamente em três partes, que é o íleo mais superior, o isquio mais posterior e o pubis mais anterior. E os dois pubis se unem através da sínfise púbica, que é uma articulação cartilaginosa, que fica bem no centro da região púbica, bem na linha mediana do corpo. E os íleos, eles se articulam com o sacro, formando as sacroiliacas. Lembrem da aula passada que a gente falou que a articulação inferior da coluna é as sacroiliacas bilaterais, né? Então vejam que os dois ossos do quadril, a sínfise púbica, o sacro e o cóccix, eles formam o que chamamos de pelve. Pelvis, do latim, significa bacia, então muita gente usa o termo bacia, que é um termo correto. Lembrem que a pelvis ou bacia, ela é um arcabouço ósseo que também protege órgãos vitais, né, que são os órgãos reprodutores. Aqui temos na primeira imagem uma pelve feminina e aqui uma pelve masculina. Na nossa aula síncrona eu falarei um pouquinho mais detalhado para vocês sobre isso. Mas vejam que existe uma diferença, né, em largura da pequena pelve, aqui da região da pelve verdadeira, e uma diferença do ângulo infrapúbico aqui, que na mulher ele é um ângulo mais aberto, no homem é um ângulo mais fechado. E o principal acidente, então, que nós temos na região lateral é o acetábulo. Acetábulo é uma cavidade articular que vai se articular com a cabeça do fêmur, formando a articulação coxofemoral. Superiormente temos também os acidentes importantes, como a crista ilíaca e a espinha ilíaca antero-superior. Aqui temos o fêmur, o osso da coxa, o maior osso do corpo humano, maior e mais pesado. Como é um osso longo, também se divide em epífise proximal, diáfise e epífise distal. Vou estar falando então aí dos principais acidentes para que nós não nos esqueçamos mais. Aqui na epífise proximal, essa saliência articular é recoberta por cartilagem articular. É o que chamamos de cabeça do fêmur. Lembrem, a cabeça do fêmur se articula com o acetábulo, acidente esse do quadril, né? E os dois juntos formam então a articulação coxofemoral. Abaixo da cabeça do fêmur nós temos o chamado colo do fêmur. O colo do fêmur é como se fosse um pescoço, né, abaixo da cabeça. É a região onde é mais comum a incidência de fraturas em idosos e pessoas com baixa mineralização óssea, né? Então, as pessoas geralmente sofrem uma queda por desequilíbrio ou algum fator extrínseco, e é nessa região que vai sofrer a fratura. Em alguns casos de desmineralização óssea severa, no pisar em falso já quebra e o paciente já cai quebrado. Então, colo do fêmur. E aqui temos uma linha chamada linha transtrocanteriana ou intertrocanteriana, onde temos mais lateral o trocânter maior e mais medial o trocânter menor. E lá embaixo, a epífise que vai formar a articulação do joelho. O joelho é uma articulação condilar, então nós temos os dois côndilos femorais. Voltado para a linha mediana, o côndilo medial do fêmur. Voltada para o externo, para a face lateral, o côndilo lateral. Esta é a patela,
Patela já foi chamada de rótula e os leigos chamam ela de pataca do joelho. Lembrem que patela é um osso sesamoide, aquele que se desenvolve no meio dos tendões. Ele favorece o deslizamento do tendão sobre o osso, no caso aqui, do tendão do quadríceps sobre o fêmur, já que o joelho é uma articulação com grande amplitude de movimento. Aqui temos uma vista anterior, onde a gente pode ver voltada para cima a base patelar, essa parte mais larga, e voltado para baixo, esse ângulo fechado chamado de ápice. Então, base mais acima, ápice mais abaixo. E numa vista posterior é a vista a qual ela toca o fêmur, afinal ela fica à frente do fêmur. Vejo que aqui ela é recoberta por cartilagem articular, por onde ela se articula ao fêmur. Tá? Então essa face articular aqui é a que a gente chama de face femoral da patela. O próximo segmento é a perna. Lembre que perna é o segmento que vai do joelho até o tornozelo. Os leigos confundem perna com membro inferior. Então, se eles estão olhando para a coxa, eles estão falando que ali é uma perna. Não, coxa do joelho para cima. Do joelho para baixo até o tornozelo, perna. Dois ossos formam a estrutura óssea da perna. O maior deles é a tíbia e o menor deles é a fíbula. Fíbula que já foi chamada de perônio. Como são ossos longos, também possuem suas epífises proximais, suas diáfises e suas epífises distais. Vamos falar primeiro da tíbia e da epífise proximal. Aqui em cima, onde o fêmur se articula, onde temos os meniscos, que são componentes articulares, os ligamentos cruzados, nós temos o chamado platô tibial, medial e platô lateral. Na região anterior da epífise proximal da tíbia, nessa saliência óssea que temos aqui, é a chamada TAT, T-A-T, tuberosidade anterior da tíbia. É nessa região que se insere o tendão patelar, o tendão que vem lá do quadríceps, tá? Que tem a patela logo aqui acima. Temos a diáfise da tíbia, então, né, que é o corpo do osso longo. E lá embaixo temos a epífise distal. E eu quero mostrar para vocês aqui o maléolo tibial, que a gente chama de maléolo medial. Para vocês entenderem bem, maléolo medial é aquele que quando a gente estava aprendendo a andar de bicicleta, a gente tinha medo que o nosso pé caísse do pedal. E a gente trazia o pé mais para medial, mais para o meio. E era onde a gente esfolava este osso no pé de vela da bicicleta. Né? Então ali no ossinho medial do tornozelo é o maléolo medial, ou maléolo fibular. Tibial, desculpa, maléolo tibial. E falando de fíbula, então na epífise proximal temos a cabeça da fíbula, a diáfise da fíbula e o ossinho lateral do tornozelo aqui, que é o maléolo lateral. Então, maléolo lateral, maléolo medial. Lateral da fíbula, medial da tíbia. Por fim, chegamos ao pé. Lembrem que o pé ele é composto pelos ossos do tarso, pelos metatarsos e pelas falanges. Mas nós podemos separar o pé em três partes: em retropé, médio pé e antepé. Vamos começar de trás para frente. Então, quais ossos que compõem o retropé? Primeiro deles, o talos. O talos é o osso que forma a articulação do tornozelo, juntamente com a tíbia. A articulação tíbio-társica ou tíbio-talar é formada pela tíbia e pelo talos, esse osso que fica logo aqui acima, abaixo da tíbia. Abaixo dele temos esse osso maior, que forma inclusive o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que é o osso do calcâneo.
Calcâneo, então, é o chamado osso do calcanhar. Talos mais calcâneo formam o retropé, a porção mais posterior do pé. Aí temos a região do médio pé, composto aqui por 7 ossos, ossos curtos, né? Primeiro deles, o navicular. Logo à frente, então, aqui do talos, temos o navicular, esse osso mais medial. O osso mais lateral é o chamado cuboide. E aí nós temos 3 cuneiformes. Esses 3 cuneiformes recebem esse nome porque são em forma de cunha. Temos um mais voltado para a linha mediana, que é o chamado cuneiforme medial. Temos um que é mais voltado para a lateral, que é o chamado cuneiforme lateral. E entre os dois, nós temos o chamado cuneiforme intermédio, porque ele está entre um medial e um lateral. Então vejam, esses 5 ossos formam o médio pé. Esses 7 ossos, todos juntos, formam os ossos do tarso. E aí, mais à frente, na região já do corpo do pé, do peito do pé, como alguns falam, né? Nós temos os chamados metatarsos. Agora, uma diferença dos metatarsos para os metacarpos. Os metatarsos são contados de medial para lateral. Então, o primeiro metatarso é medial. O primeiro metacarpo, lá na mão, é lateral. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metatarsos. Essa aqui é a região da base do quinto metatarso, muito comum fraturar nos entorses, a região da base do quinto metatarso. A gente pode, como eles são ossos longos, a gente pode dizer que eles têm base, corpo e cabeça. Tá? E aí temos os ossos dos dedos do pé, que são as falanges. Igual os da mão, o primeiro dedo do pé só tem 2 falanges. Falange proximal, falange distal. Já os demais dedos são compostos por 3 falanges. Falange proximal, falange média e falange distal. Não confundam média com medial. E, gente, lembrem que os dedos da mão têm um nome específico, que são os quirodáctilos. Os ossos do pé são os chamados pododáctilos. Portanto, o primeiro dedo do pé, também conhecido como hálux, ele pode ser chamado de primeiro pododáctilo, segundo pododáctilo, terceiro pododáctilo, quarto pododáctilo, quinto pododáctilo. Bem, gente, por fim, então, fica o nosso resumo aí para a postagem no portfólio. Lembrem que tudo que vocês pedirem, tudo que eu pedir para vocês resumir e postar é trabalho. Eu vou avaliar isso como trabalho, não é assunto que cai em prova. Por isso, caprichem, aproveitem, tá? E tentem memorizar o máximo que vocês puderem. O tema dessa semana é o seguinte: eu quero que vocês pesquisem sobre os tipos de articulações. Vocês vão achar alguns tipos de articulações. A principal deles é as articulações sinoviais, que são essas que a gente fala, né, no decorrer das aulas de osteologia. E aí, eu quero que vocês também pesquisem sobre os movimentos articulares, agora sim de articulações sinoviais. Quais delas? Os movimentos que a articulação externo-clavicular, gleno-humeral, cotovelo, punho, interfalangianas, coxo-femoral, joelho, fêmuro-patelar e tornozelo fazem. Tá? Vocês vão falar assim, ela se movimenta em um plano e faz flexão e extensão. Podem botar os graus também, tá? Para ficar bem completinho. Tá? Podem achar isso em livros de cinesiologia, geralmente tem bastante disso. Tá? Alguns de anatomia também. Uma semana, teremos aí uma semana atípica,
onde teremos uma revisão para a primeira prova, a PA1. Tá? E o que eu quero que vocês se direcionem para estudar, para estar na ponta da língua para essa semana? Bom, lá nas primeiras aulas, Introdução à Anatomia, estudem posição anatômica, planos e eixos anatômicos. Da parte de osteologia, funções dos ossos, tipos de ossos, principalmente a classificação quanto ao formato, partes de um osso longo, ossos do esqueleto axial e seus principais acidentes, que são o que a gente viu na aula passada, e ossos do esqueleto apendicular e seus principais acidentes, que é o que a gente está vendo hoje. Ok, gente? Então, nos encontramos no nosso momento síncrono. Tá? Eu desejo uma ótima semana de estudo a todos e um grande abraço.